Amém, irmãos, bom dia, Shalom. Hoje, Oséias, estamos começando aí a contagem do Homer. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Estamos, ó Pai, mandando início a esta contagem do Homer rumo aí à festa de Pentecostes. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos cobre com teu sangue, nos guarda, nos dá livramento e nos estabeleça naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Que possamos avançar, possamos depender de ti, possamos ouvir a tua voz, que teu nome seja glorificado, exaltado, bendito e que em todo o tempo possamos descansar no teu amor, em nome de Jesus. Guarde os teus filhos, guarde esse ministério, as nossas vidas, que nós possamos estar blindados por esse sangue que nos dá livramento de morte, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Então, ontem nós encerramos aí essa parte onde teve a Páscoa, estamos ainda nesse dia, né, de ontem para hoje. E o que nós temos ontem no encerramento aqui da Páscoa em Comodoro, o apóstolo Hélio então estava explicando, falando que agora nós estamos entrando a partir de hoje nessa contagem do Homer, e nós estamos então daqui a 50 dias entrando em Pentecostes, fazendo a festa de Pentecostes. E ele disse que é indispensável uma liberação de estarmos alegres. E não é uma euforia, não é algo que vem da sua alma ou da minha alma para nós, mas é uma decisão de realmente estarmos rompendo com todas as coisas e estarmos alegres, estarmos numa visitação do Espírito Santo, aonde, apesar de qualquer coisa que nós estejamos passando, o que vai estar liberado nessa temporada agora, nesses dias, é uma unção que nós vamos precisar e vamos poder acessar esse nível de alegria. Ah, mas a minha vida financeira, mas meu casamento, argumentos para a gente ficar triste, abatido, talvez não faltarão nas nossas vidas, mas agora é uma decisão de estarmos alegres, porque o Senhor e tem nos liberado algo, o Senhor está nos levando para um lugar, o Senhor está nos tirando de ambientes e nos estabelecendo em ambientes. Um novo ano está começando, então tudo realmente vai depender da nossa decisão, da renovação da nossa mentalidade, daquilo que nós vamos querer realmente viver em Deus. Então vai se preparando para essa contagem do homem, nós estaremos fazendo isso aí agora todos os dias, sábado, domingo direto. Talvez alguns dias precisaremos mudar de horário, temos aí a viagem, aí nós vamos nos adaptando, mas nós vamos fazer os 49 dias e depois o 50º dia com o Pentecostes, direto, sem interrupção, sábado, domingo, sempre às 7h30 da manhã. Amém, irmãos? Então nós vamos trabalhar aqueles pontos que nós levantamos lá atrás, fizemos uma lista, lembra que nós pusemos nos grupos, cada um falando ali uma dificuldade, orgulho, avareza, prostituição, mentira, engano, orfandade. Então tem uma lista enorme ali com 20 e poucos itens, e nós estaremos trabalhando esses itens, fazendo algumas renúncias, alguns desligamentos, alguns decretos, tirando as nossas vidas daqueles ambientes. Amém? Mas como que nós vamos fazer essa contagem do homem? Baseado naquilo que nós estávamos ali fazendo nos últimos dias ali da Páscoa, dos últimos dias que nós estávamos ainda em Duartina, nas ministrações ali que o Senhor foi nos dando a respeito desta como um só homem. Só que para a gente conquistar isso, a gente fica esperando muito dos outros. E nós vamos ter que olhar para nós mesmos. Então, nessa contagem do Homer, você vai ter que ser uma pessoa que tenha muita coragem. Hein? Shalom, pastora Margarida, bom dia. Muita coragem, muita ousadia de olhar no espelho, como tem uma aqui à minha frente agora, de olhar no espelho e reconhecer que o problema em muitas áreas da sua vida, que você está esperando a mudança de muita gente, esse problema, você também está inserido no contexto, você também tem uma parcela. E qual é a dificuldade de nós entrarmos nisso? Porque nós nos achamos melhores que os outros, nós nos achamos superiores, mais inteligentes, mais crentes, mais. Aí tem uma lista também grande do mais que nós achamos. Então, dentro disso, hoje nós vamos trabalhar. O primeiro item que nós vamos trabalhar hoje, o único, na verdade, vai ser sobre o orgulho. Mas antes disso, eu quero trazer uma base para nós estarmos entendendo o que nós vamos fazer, para a gente poder andar nisso de uma forma onde nós não vamos ficar procurando pessoas, mas nós vamos estar olhando para nós. E aí, das nossas vidas, daquilo que você é em Deus, daquilo que você tem, aquilo que você vai absorvendo do Espírito Santo, você vai poder então começar a destilar isso ao teu redor
para as pessoas da sua família, da sua igreja, seja lá o contexto que você está inserido ou os contextos, de você para lá. Então nós vamos decidir nesses dias, nessa contagem do Homer, a parar de murmurar, a parar de ficar perseguindo as pessoas, de ficar, sabe aquela murmuração interna que nós temos? Nós já vencemos a externa muitas vezes. Nós temos uma boa. Shalom, pastor, bom dia de novo. Amém. Nós temos uma boa, às vezes, algum bom avanço já na murmuração externa, mas a interna, a mental, fica sempre aquele negocinho, sabe? Fica, mas se tivesse feito, mas o apóstolo, eles dariam para fazer oração em línguas lá, às 7h15, mesmo estando lá. Mas todo dia, contagem do Homer, podia pular sábado, domingo. Eu podia fazer algum dia à tarde para a gente dormir de manhã. Mas a minha filha poderia ter lavado essa louça, o meu marido daria para ter chegado mais cedo. Meu marido não precisava bater essa porta do quarto a hora que ele saiu. Essa gasolina poderia estar mais barato. Meu carro daria para estar. Então, aqui dentro, é uma murmuração mental, mas que é uma murmuração do mesmo jeito. Graças a Deus não estamos verbalizando. Que antes nós estávamos, às vezes você já venceu isso, toda hora murmurando. Parece uma porta rangendo. Toda hora você tem alguma coisinha que está e você fica ali. Mas agora nós vamos ter que vencer esses pontos por dentro. Nós vamos ter que vencer isso na nossa alma, nós vamos ter que deixar a nossa alma falar, alma, para de murmurar. Alma, nós estamos num outro lugar em Deus, saia desse lugar. Para de gerar esse mundo espiritual, porque a sua mente, ela começa, de alguma forma, a liberar algo. O teu pensamento, aquilo que você vai gerando algo em você, e é uma murmuração do mesmo jeito que acaba você estar o dia inteiro insatisfeito e você não sabe por quê. Na verdade, está tudo assim dentro dos conformes, né? Como minha avó dizia, eu falava para ela, tá tudo bem, vó? Ela com 97, na medida do possível. Então, na medida do possível de cada um de nós, está tudo bem. Só que você passa dia após dia, você fala, não sei, tá esquisito, porque você está murmurando aqui, aquilo vai te intoxicando por dentro. Aquilo vai liberando sobre nós um veneno. E, logicamente, a murmuração ela vai trazer um abatimento, porque nós vamos ficar numa casa de insatisfação, nós vamos ficar numa casa de ansiedade, nós vamos estar numa casa de depressão, nós vamos estar sempre num lugar que não é confortável, por causa da murmuração. Então, nós vamos tirar os nossos olhos dos outros, nós vamos tratar as nossas vidas nesses dias, limpar tudo isso aqui que nós temos essa lista e mais alguma coisa que for surgindo durante os dias, alguma coisa que os irmãos forem acrescentando que não está na lista, e nós vamos trabalhando nisso, para chegarmos no final desse período nessa condição de estarmos alegres. Porque de repente, hoje, coisas que já aconteceram na tua vida e na minha vida, era para nós estarmos muito mais alegres do que nós estamos. Mas por que nós não estamos? Porque tem uma mentalidade ainda aqui que nos acusa, que nos condena, que acusa e condena os nossos irmãos, os nossos cônjuges, os nossos filhos, o governo, a sociedade. Mas o governo, mas irmãos, Shalom, irmã Daiane, bom dia. Mas eu quero que você entenda e eu entenda que os problemas não vão acabar, nós vamos mudar. Eu não estou falando aqui para você que a partir de agora você vai decidir parar com a murmuração interna e todos os nossos problemas vão estar resolvidos. Não, eles não estarão. E talvez eles até aumentem para que nós tenhamos condições de vencer isso de uma vez por todas. Mas nós precisamos parar com essa murmuração interna, precisamos parar com essa resmungação. Nós resmungamos muito. Às vezes nós não falamos, né, como eu tenho dito aqui, mas nós pensamos, nós falamos baixinho. Por que fechou? Por que abriu? Por que está chovendo? Então não tá bom se chove, não tá bom se tá sol, não tá bom se é salada, não tá bom se é carne, não tá bom se é ovo, não tá bom se pintou de azul, de vermelho, de preto, mas nada tá bom. Então por quê? Porque nós já estamos estabelecidos numa casa de insatisfação, num ambiente onde para nós, e é porque nós estamos ruins por dentro. Então tudo que gira ao nosso redor, acaba nós vemos com os olhos que nós temos por dentro. Se nós estamos aqui dentro insatisfeitos, tudo está de ponta cabeça, nós vamos viver igual um morcego, tudo de ponta cabeça. Você vai olhar, vai estar tudo esquisito, mas não está esquisito. Você está fazendo estar esquisito. Então vamos acertar a gente primeiro, limpar tudo isso, para depois você ter voz e autoridade no mundo espiritual, para aí sim começar a fazer liberações sobre a sua família, sobre a sua igreja, você que é líder, você que é liderado em igreja e que está vendo que o ambiente está meio esquisito, você vai precisar ter uma voz primeiro.
O que nós vamos fazer nessa contagem do Homer é fazer essa parte de estarmos como um só homem. Então, essa vai ser uma parte da palavra, aquela de Juízes que nós lemos lá nos últimos dias da oração. Ali nós encerramos um pouquinho antes de Ruth ali, capítulo 20, 21 de Juízes. Nós vamos voltar na oração dia 9 do 4 com o Ruth, lendo o Ruth ali, orando, mas nós encerramos com Juízes 20 e 21. E vai falar ali, como um só homem eles lutavam. Então nós vamos fazer essa contagem do Homer justamente nesse ambiente, nessa parte, buscando esse um só homem. Mas como? Primeiro me tratando. Porque você quer essa unidade, você quer que as pessoas lutem com você como um só homem, você quer, mas você não está se deixando tratar por Deus. Então, é uma contagem do Homer para nós sermos tratados. Para depois esse seu marido, essa sua esposa, esse seu pastor, essa sua ovelha, lutar com você como um só homem. Mas nem você está nessa condição, você exige do seu marido, você exige da sua esposa, você exige da sua igreja, você exige do seu apóstolo, eu exijo da ovelha, do filho, mas eu não estou assim. Então eu não tenho autoridade no mundo espiritual. Eu não tenho nada aonde eu possa me apegar espiritualmente para realmente isso romper. Agora, a partir do momento que eu me deixar tratar, hoje nós vamos tratar o primeiro item aqui do orgulho, nós vamos sair desses lugares em nome de Jesus, nós vamos ter que começar a conquistar condição de nós estarmos, então, sendo esse um só homem a partir de nós. E aí nós vamos sair desse ambiente e entrarmos em outro ambiente onde nós vamos parar também de nos acharmos o figo mais lindo, que é a outra palavra que nós estávamos falando esses dias sobre a pasta de figo. Então, lá em Isaías 38, 21, vai falar sobre essa pasta de figo que o profeta manda fazer um emplastro e colocar na úlcera do rei, e o rei foi curado. Então, nós temos ali uma direção de Deus. Mas o que precisa ser? Você precisa, e eu preciso parar de ser esse figo isolado. Porque na tua casa você se acha o figo mais bonito. Ah, se todos esses figos fossem iguais a mim. Eu sou um figo maduro, eu sou um figo formoso, eu sou um figo. E você pode até ser. Só que dentro dessa manifestação de orgulho, você fica um figo orgulhoso, que não se deixa amassar para virar pasta. Mas você quer que todo mundo se amasse. Todo mundo, mas menos nós. A minha esposa tem que se amassar, o meu filho, a minha nora, o meu neto, a minha avó, a minha tia, a minha mãe, o pastor, o presidente, todo mundo. Mas eu sou o figo que coordeno tudo isso. E não vai dar certo. Você vai ter que ser o figo que se deixa amassar primeiro pelo Espírito, para depois você ter autoridade no mundo espiritual, para trazer a condição para aqueles que estão ao teu redor serem amassados e nós virarmos então uma pasta de figo, uma unidade em Cristo como um só homem para estarmos então fazendo essa obra. Então a proposta dessa contagem do Homer vai caminhar em cima disso. A gente quer ser o, o último fósforo da caixinha, como diz a nossa irmã Sônia Bispo. Então, você não é o último fósforo da caixinha. E mesmo que você for, você vai ter que ter agora humildade para pôr fogo nos outros. Você fica se fazendo e brincando um pouquinho com esse negócio do último fósforo, ó, só eu posso incendiar, só eu posso pôr fogo, eu tenho fogo, eu sou o fogo, você não é nada. Você é aquele que Deus preservou como um remanescente para usar esse restinho que sobrou para você em humildade para incendiar o que está ao teu redor. Não é esse fogo não é para você. Isso aí é para pôr fogo para todo mundo. Isso aí não é para mim. Isso aí não é para minha esposa, não é para nós, é para a gente justamente fazer essa pasta de figo e estarmos nesta unidade em Cristo para nós andarmos dessa forma. Então nós vamos aí trabalhando todos esses itens nessa contagem do Homer para nós chegarmos a ter condições de sermos um só homem, a fazermos essa guerra justamente juntos, essa pasta de figo, onde você realmente vai poder falar, não, o negócio aqui sou eu. Nesses dias, presta atenção, porque o Senhor vai começar a te confrontar e me confrontar. Vai ser um tempo de confronto. Vai ser um tempo da manifestação do Espírito Santo para nos mostrar o que ainda tem que ser quebrado nas nossas vidas. Apóstolo, eu não aguento mais ser quebrada. Você aguenta. Agora você aguenta. Você já foi tão quebrada, você já foi tão moidinha já, que agora falta um resto, e depois vai faltar um outro resto, sempre vai ter um resto para a gente ser quebrado, você aguenta sim.
Nós vamos aguentar, vamos ser quebrados, vamos ser moídos, vamos ser, como disse aqui o profeta Bonfim para mim, nós vamos ser moldados, nós vamos ser realmente lapidados. Irmão, sempre vai ter alguma coisa para tirar, porque as sujeiras vão chegando, estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. Aqui a gente se contamina, a gente se suja. Então não adianta a gente querer falar, não, agora eu estou, não, você não está, você está indo bem, mas vamos continuar daqui para melhor. Então agora vai ser uma oportunidade nesses dias de nós continuarmos a nos limpar, continuarmos a fazer as renúncias, a nos desligar disso e justamente entendermos num lugar de humildade que nós não somos tanta coisa assim. Porque às vezes você olha ao teu redor e você fala, ah, eu estou cercado de inúteis. Quantas vezes você pensou nisso? Fala a verdade. Só para você aí, não precisa falar nada aqui não. Mas pensa só um pouquinho, reflete aí 5 segundos enquanto eu tomo água. Então, você pensando e eu pensando, quantas vezes nós pensamos isso? Estamos cercados de inúteis, cercados de pessoas que não fazem nada, cercados de pessoas que não têm visão. Chegamos a ouvir, né, e a passar pela nossa própria cabeça, se tivesse 3 de mim, se existisse 5 de mim, se... Quantas vezes nós pensamos isso? Às vezes meu pai falava no açougue com toda a força, eu pensei isso várias vezes. Ou se tivesse pelo menos mais um Alexandre aqui. Se tivesse o Nel, meu pai falava assim, se tivesse uns 3, 4 de mim para eu mandar vocês embora, falava para todos funcionar. Eu queria que tivesse mais 4, 5 de mim para mandar todos vocês embora. Isso aqui seria uma perfeição, esse açougue seria uma coisa. E é mentira, porque é um engano que a gente entra e nós achamos que nós somos muita coisa. Irmão, se tiver 3 ou 4 de vocês, você vai ter mais problema. Porque para cuidar de uma vida só, já está difícil. Você quer 3, 4? Por quê? Porque nós nos achamos muito bons. Eu acho que creio que todo mundo, irmãos. Todo mundo pensa isso, porque na verdade há um orgulho, um pensamento dentro de nós. Se só eu pregasse, se só eu fizesse o louvor, se só eu fizesse o Oséias, se só eu fizesse os cultos de quinta-feira, se só eu fizesse, se no meu trabalho, se eu, a coisa mais simples que for. Se só eu fizesse, isso aí é manifestação luciferiana, isso aí é de Satanás, isso aí é orgulho puro e vai preceder a queda. Então nós precisamos sair do orgulho, precisamos sair dessa manifestação. Então esses pensamentos eles serão removidos da nossa vida e nós vamos começar a entender como é importante nós termos pessoas ao nosso lado. Eu passei por uma experiência aqui, a missionária Geni veio para cá, está aqui conosco, chegou ontem. E eu tenho, graças a Deus, recebido alguns testemunhos, algumas coisas da minha paternidade, da parte de pai, né, de muitos irmãos e irmãs que falam isso, que se sentem acolhidos. Mas tiveram alguns pontos aqui aqui na cidade de Comodoro, desde segunda-feira para cá, desde, na verdade, o dia que ela falou que viria para cá, que uma coisa é você ouvir, né? Eu ouço, eu creio, mas eu percebi isso. Deu para eu ver claramente essa manifestação, como se eu estivesse cuidando, ou eu estava cuidando realmente de um filho, de uma filha. Porque nós estávamos aqui na segunda-feira, os irmãos que nos acolheram aqui em Vilhena, que nós ficamos na casa dele, viemos com eles para cá, eles estão aqui no apartamento do lado, nós vamos voltar para lá. Shalom, Vanessa, bom dia. O que eles falaram? Eles disseram assim, vocês, nós vamos almoçar na casa de tal irmã, alguns dias. Já está reservado lá o nosso nome. Eu falei, e a missionária Geni, minha filha? Tá na lista? Não tá. Eu falei, então põe. Vê se coloca o nome dela lá. Então foi imediato, eu não fiquei planejando isso. Então eu vi que é uma coisa assim, como se eu tivesse realmente o Mateus, tá na lista? O Mateus precisa entrar lá. Amém. Ninguém me aguenta, não me aguento. Então, eu também não me aguentei muito tempo, misericórdia. Então, foi muito bom para mim essa experiência, para eu poder ver. Então, é isso que Deus quer te mostrar. Mas agora eu sou muito importante porque eu vi que eu sou pai mesmo. Não, agora eu não sou nada. Eu só preciso continuar fluindo dessa forma. Então, ontem foram dar lá o negocinho para pôr no braço. Falei, me dá mais um. O funcionário Genito chegando.
Chegamos ontem no evento mais cedo, porque ela veio ainda, chegou ontem à noite, já guardamos o lugar dela. Então, todas as manifestações que a gente fez a respeito de estar realmente honrando, cuidando, guardando a nossa filha espiritual, a minha vida e a apóstola Fátima. Então, nós precisamos entender que isso é Deus que nos dá. Então, agora eu não posso pensar, eu sou o melhor pai do mundo. Feliz aqueles que estão debaixo da minha paternidade. Não, irmãos. Nós vamos precisar sair disso, porque isso aí vai tentar nos pegar em qualquer área. Isso aí vai tentar te pegar lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua igreja. Isso vai te perseguir para sempre. Mas se você resolver se desligar da regência do orgulho e entrar realmente numa casa de humildade, isso não vai te pegar mais. Esses pensamentos, quando passarem pela sua vida, eles não vão encontrar morada. Hoje, os pensamentos podem encontrar morada em mim e em você, de você se achar tão importante por aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você tem, a palavra que você prega, o louvor que você ministra, o tanto de dinheiro que você tem, o emprego que você tem, o cargo que você tem. Isso pode ser para você algo tão importante hoje, mas se você sair do lugar de orgulho e entrar nesse lugar de humildade, isso, não, isso para você vai ser normal. Você vai falar assim: é o que Deus me deu. Eu vou viver isso e vou procurar passar isso para as pessoas, passar esse legado, essa linha de raciocínio. Ó, se você for pastorear, cuide da sua ovelha. Se você for um pai espiritual, cuide dos seus filhos espirituais. Dentro do seu trabalho, honre lá o seu patrão. Então você vai ter essa condição em Deus. Amém? Então a vontade do Homer vai trabalhar em cima disso. Um só homem, pasta de figo, mas para isso tratar primeiro nós, pararmos de cobrar isso dos outros e não termos essa condição em nós. Amém? Então vamos lá, fazer a parte do orgulho em nome de Jesus. Então o orgulho, eu pus aqui alguns desdobramentos. O que que o orgulho traz? Dureza de coração, ele fere, ele mata, ele destrói, ele não reconhece pecado, ele não retrocede, temos sempre razão, condenamos, acusamos, machucamos e desprezamos. Então você vai poder entender, se você está com algumas manifestações dessa daqui, a raiz principal, o pecado principal, a obra da carne principal vai ser realmente esse orgulho. Essa manifestação de orgulho vai fazer com que você tenha essa dureza de coração. Então, a minha vida, eu fui duro de coração. A primeira palavra que Deus me deu de um método que eu nem gosto de usar, que é aquele negócio que, né, para quem tem fé, não falo para não usar. Eu não gosto, para mim eu não gosto de usar, abrir a Bíblia e ver lá um versículo. Mas uma vez eu estava numa situação, bem no começo da conversão, eu fui para um lugar, estava orando, e eu abri a Bíblia, Ezequiel 36, 26, que Deus falava que ia mudar, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas o problema é que isso demorou 30 anos por causa do orgulho. Então, eu era demasiadamente orgulhoso. E isso trouxe um desdobramento de dureza de coração, aonde Deus já havia falado para mim: eu vou te quebrar, eu vou tirar esse coração de pedra e vou pôr um de carne. Só que para chegar nesse ponto, eu sofri demais. E aí começam os outros desdobramentos. Quanto mais você e eu resistimos a abrirmos mão do orgulho, da dureza de coração, aí nós começamos a fazer o quê? A ferir. Aí o que eu fiz? Eu feri muito as pessoas que estavam ao meu redor, por ser duro de coração e orgulhoso. Eu comecei a machucar demais as pessoas. A minha esposa, em primeiro lugar, o meu filho, e você vai machucando quem? Quem está mais próximo de você. Quantas pessoas tem machucado ao teu redor, ou que agora não está ao teu redor, mas que você já machucou, que agora está longe? Um marido, uma esposa que às vezes até já morreu, já divorciou, mas você machucou muito essa pessoa. E é disso que nós vamos ter que nos arrepender, limpar, nos desligar, porque na dureza da nossa vida, dentro dessa manifestação de orgulho, nós fizemos o quê? Nós ferimos muito essa pessoa. E agora? Agora você vai se arrepender disso. Agora você vai decidir a sair disso. Ah, apóstolo, eu já fiz isso, já está tudo liberado. Beleza. Ouve isso daqui, aplica para outra pessoa, mas nós vamos ter que ir ministrando todos os pontos, que de repente vai ter ponto que você realmente, eu acredito que você já possa estar bem nesta área. Mas se você perceber qualquer resquício, trate isso. Porque depois disso nós vamos fazer o quê? Nós vamos matar. Quantas pessoas eu matei? De dar um tiro?
Não, mas eu matei nos sonhos, na alma da pessoa. Quanto eu matei da minha esposa, do meu filho, de algumas pessoas que estavam ao meu redor, de trazer aquela tristeza, coisas que as pessoas estavam contando com a minha presença e simplesmente eu não ia. Acabou, não vou. Um aniversário, um casamento, uma festa, um ajuntamento normal, que minha mãe estava lá. E se as raras vezes que a minha esposa ia sozinha, chegava lá com aquela cara de lata e via depois o descontentamento nos semblantes. O Alexandre não veio de novo. Então você vai matando as emoções da pessoa, vai matando as expectativas. Acabamos entrando pelo orgulho, somos assassinos. Então, os desdobramentos do pecado, das nossas manifestações, às vezes nós não chegamos nesses pontos, mas é necessário você entender, pelo orgulho e a dureza de coração, você pode ter entrado na casa do assassinato, você pode ter assassinado sonhos, projetos. Não, não vai fazer, não vai sair, não vai entrar. Abuso de autoridade, autoritarismo, que vem do orgulho. Então, sou eu que mando, é do meu jeito e acabou. E você matou uma pessoa. Você fez tanta coisa naquela vida que você matou algo que pode ter se tornado irreversível na vida daquela pessoa. Você pode ter feito algo na vida do teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu esposo, na manifestação de orgulho e dureza de coração, que você matou um projeto que não tem mais oportunidade. Você não deixou aquela pessoa prestar aquele concurso, entrar naquela escola, entrar naquela empresa, sair daquela escola, fazer outra coisa, porque ela via que não dava para ela, mãe, não está dando certo para mim, eu quero fazer. Não, você vai fazer isso daí. E você matou a tua filha. Você matou um sonho dela. Você matou aquilo que tinha de essência de Deus nela. Você foi maior do que Deus na vida da sua filha, do seu filho, do seu esposo, sua esposa, da sua ovelha. Você obrigou alguém a tocar um instrumento e falou: não, não é isso aqui, é aquilo lá. Eu não quero tocar nada, eu quero ficar na intercessão. Eu não quero tocar nada, eu quero ficar. Não, você vai tocar. Eu preciso aqui de alguém que toque. E você matou uma ovelha, você matou um filho espiritual, você matou um irmão em Cristo. Você e eu fizemos isso porque orgulhosos, duros de coração e tem que ser do meu jeito, porque sou eu que mando. Então ferimos e matamos, destruímos. Quantas coisas eu destruí e você pode ter destruído por causa do teu orgulho. Não reconhecemos pecado, porque o orgulho justamente ele tem isso, ele vai nos endurecer. É aquela manifestação de Leviatã, é aquela casca dura, é aquela resistência ali que nós temos aprendido aí de Behemoth, de todo esse tipo de coisa que vai ficando ali naquela dureza. Então, fica aquela coisa que ninguém mexe comigo. Meu orgulho me protege. Quantos anos eu fiquei dentro de um ambiente onde o meu orgulho para mim era aquilo que me guardava, porque eu era ferido, eu era órfão demais, eu precisava de proteção. Então eu precisava de proteção e eu fazia exatamente isso. O orgulho entrava no lugar de Deus. Então, ao invés de Deus me guardar, o orgulho eu achava que o orgulho me guardava. E o orgulho estava me matando, me ferindo e matando e ferindo as pessoas que estavam ao meu redor. E trazendo exatamente essa manifestação de arrebentarmos com as pessoas. Irmãos, tem pessoas ao teu redor que estão arrebentadas por causa da dureza de coração que veio do teu orgulho. Você vai precisar se arrepender disso. Pessoas que você destruiu, pessoas que nós aniquilamos, porque era nós que mandávamos, era nós que pagávamos as contas. Quantas vezes dentro dessa manifestação, porque é você que paga a conta, misericórdia mesmo, é nós que pagamos a conta. Então, se eu pago a conta é do meu jeito, irmão, pagar a conta não quer dizer muita coisa. É uma benção Deus está nos provendo para pagar a conta, mas isso não te dá e não me dá o direito de exercermos um tipo de manifestação, de manipulação, de fazer o que a gente quer, porque você paga a conta, pelo amor de Deus. Mas você falava, não sou eu que ponho a comida dentro de casa, sou eu que pago a luz, sou eu que pago a água, sou eu que ponho um teto na sua cabeça. Então aqui vai ser do meu jeito. Eu sei que você, como pai, como mãe, tem que impor limites. Eu estou falando dos excessos. Eu estou falando quando isso sai da manifestação de uma direção de Deus, que você está educando uma criança, um filho, um jovem,
uma esposa, um marido, e você ultrapassa esse limite de autoridade e entra nessa manifestação de autoritarismo e mata as pessoas com o teu orgulho. Não que nós não tenhamos que impor limites, regras, isso é óbvio. Isso é educação, isso é ordem, decência, isso é Bíblia, isso nós temos que fazer. Agora, o excesso disso, nos aproveitarmos desse recurso, isso é pecado. Então, nós temos, infelizmente, algumas coisas na nossa conta que nós vamos ter que fazer. E nós não reconhecemos pecado quando somos orgulhosos. Porque, logicamente, o orgulhoso está sempre certo. Não, é assim mesmo. É assim que eu falo, é assim que eu faço, é assim que eu entro, é assim que eu saio, é desse jeito e acabou. Mas de que jeito que é? Do meu. Que cor que vai pintar? A cor que eu quero. Que altura do som? Do jeito que eu quero. Que música que toca? A que eu quero. Aonde que vai? Aonde eu quero. É tudo do seu jeito, é tudo do meu jeito, porque o orgulhoso ele não consegue ver outra coisa. E ele não vê isso como pecado. Ele acha que isso daí é só um direito que ele adquiriu pelo poder que ele tem na mão. E ele está sendo tolo de não saber usar aquilo que Deus tem dado na mão dele de autoridade, de recurso, porque o orgulho tá arrebentando ele. E aí depois nós chegamos em certos ambientes, em certas situações, onde você fala, onde será que foi? Por que será que eu cheguei em tantos lugares de vexame, de vergonha, de passar por tantas coisas? Ah, por quê? Ah, coitadinho do Alexandrinho, coitadinho nada. Do que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados. Eu plantei muita coisa. E para falar a verdade para os irmãos, para abrir aqui a minha vida mais um pouco, mais do que vocês já sabem, eu plantei muito e colhi pouco. Deus teve muita misericórdia de mim. Tanto é que no começo, quando as coisas começaram a mudar na minha vida, a minha esposa já confessou por algumas vezes que ela ficava indignada, que ela estava esperando acontecer alguma coisa comigo. Era tanto um ambiente de orgulho, de dureza de coração, de um homem que matava, que feria, que machucava, que ela falava, Jesus, mas e agora? Não vai acontecer nada com ele? Como ela brincava, nem uma unha encravada, nem uma espinha no nariz para torcer o nariz para lá e para cá, para passar um pouquinho de vergonha, que meu nariz já não é pequeno, né? E às vezes nasce umas espinhas na ponta, vai para um lado para o outro, parece que eu estou dando seta para a esquerda, para a direita. Nem uma espinha para ele passar um pouquinho de vergonha, nada. Por quê? Porque ela estava olhando isso e ela esperava, então eu colhi muito pouco, para falar a verdade para os irmãos, do tanto que eu fui orgulhoso, de tantos anos de orgulho. Pelo arrependimento dela, pela limpeza dela, por orações que eu recebi, pela misericórdia do Senhor, depois, na hora que eu me converti de verdade, pelo meu arrependimento, mas eu colhi pouco. Mas então, na verdade, não adianta você ficar, eu não tenho, você tem, somos responsáveis sim, você e eu somos responsáveis por isso. Então, o orgulhoso, outro desdobramento, ele não retrocede. Você já passou por isso? Irmãos, pensa um burro empacado, mas com força. Alexandre Monteiro. Não retrocedi em nada. Porque, logicamente, você não retrocede. Porque se você tem um histórico desse que nós estamos falando, você é orgulhoso, duro de coração, você está na casa do autoritarismo, você vai retroceder no quê? Você está certo? É tudo do jeito, tá tudo beleza. Se a minha esposa não pode ouvir a música que ela quer na minha casa e eu tô certo, para que retroceder? Ou ouve a música que eu quero e na altura que eu quero, não ouve nada. Era assim. Ó, abaixa essa música que eu não gosto dessa música. Entendeu? Como é que funcionava? Então ela ficava em pânico. E se eu colocar essa música e ele não gostar? E se eu colocar essa música e ele mandar eu desligar? E se eu colocar esse louvor e era louvor, viu? Não era música do mundo, não. Já era na época do louvor. Dureza de coração, depois de convertido, depois de pastor. Duro, orgulhoso. Você tira essa música, por favor? Não, mas eu tô. Você tira essa música, por favor? Ou então vai ouvir em outro lugar, ou então abaixa bastante, porque eu sou o que comando tudo aqui e eu não quero ouvir isso. Então nós não retrocedemos. Então o orgulhoso ele não retrocede e ele tem sempre razão. Então nós temos sempre razão. Na minha vida podia falar o que quisesse, eu tinha sempre razão. Não, mas eu tô certo. O meu avô, aquele meu avô que eu uso bastante, que é bem famoso, ele chegou a falar para o meu pai
Ele teve 12 filhos, que ficaram vivos, mais 4 que morreram e mais uns 7 ou 8 fora do casamento. Mas só dos 12, que eram os que a gente sabia da existência, assim, que via, meu pai falou pro meu avô assim uma vez: o senhor tem 12 filhos. Nós estamos sempre errados e o senhor está sempre certo. Os 12 estão sempre errados, sim, sim. Vocês estão sempre errados e o pai está sempre certo. E ele falava isso de verdade. Para ele era tão orgulhoso, tão duro de coração, que ele feria, que ele matava, que ele destruía, não reconhecia pecado, não retrocedia e tinha sempre razão. Ele tinha sempre razão. Ele era adulto, ele fazia uma bagunça na vida dele em todas as áreas, mas ele tinha sempre razão. Por causa do quê? Do orgulho. Orfandade nível altíssimo, filho bastardo, um primogênito de um ambiente de um adultério, e aí vem com toda essa carga espiritual, entra no orgulho por causa da orfandade e começa a arrebentar as pessoas que estão ao lugar dele e chega nesse nível de arrogância, de soberba, de orgulho de falar que ele estava sempre certo e os 12 filhos nunca tinham razão em nada. Depois nós vamos fazer o quê? O orgulhoso ele vai condenar. Então, nós precisamos tomar cuidado com algo que às vezes a pessoa fala assim: não, você está me julgando. Não, não estou te julgando. Porque para mim o julgamento, se eu observar algo na tua vida e até denunciar isso para você, eu não estou te julgando, porque para mim o julgamento é aquele que tem o poder da sentença. Se eu der uma sentença, se eu falar para a Vanessa que ó, você está fazendo isso por causa disso, aí eu sentenciei ela, eu fui juiz. Agora, se eu trouxer um ponto para ela, para nós refletirmos, para ela, como minha filha espiritual, pensar, eu não estou fazendo isso, eu não estou condenando ela, eu estou levantando um ponto. Vanessa, dá uma checada nisso aqui. Agora, pode ser que eu faça o contrário, eu condene ela por causa do meu orgulho, eu sou melhor que ela. Então, ó, você está fazendo isso? Não, sabe por que você? Porque você. Então, você vai condenando as pessoas. Você vai trazendo esse nível de coisa. Você vai sempre condenando. Você é o juiz e você não é juiz. Nós não somos juízes. Então, cuidado para que na manifestação do orgulho você não condene as pessoas, você não acuse as pessoas. Então, é um outro tipo de manifestação. Nós acabamos acusando as pessoas em ambientes onde nós entendemos que nós sabemos como você é muito bom, eu sou muito bom, como nós sabemos tudo, como nós temos a revelação plena, como nós somos o Espírito Santo Júnior, então eu posso falar, condenar. Eu não vou, não estou acusando, é porque é a verdade. Que verdade? Depois você vai fazer um levantamento, está tudo errado. O que você viu, o que você fez de leitura, você viu tudo pela ótica do orgulho. Você viu tudo pela ótica da dureza do seu ser. E aí você acusou, condenou, fez uma bagunça, arrebentou com a pessoa e não era nada daquilo. Absolutamente nada. Depois nós vamos desprezar as pessoas. A última coisa que eu marquei aqui. Então, o desprezo era algo assim muito forte dentro de mim. Por quê? Se eu sou orgulhoso, eu me sinto muito bom. Se eu sou orgulhoso, eu sou o cara, você também é. Então, automaticamente, não precisa ser muito esperto para entender que o orgulhoso ele vai desprezar. Ele vai voltar lá naquele lugar. Ah, se eu pudesse fazer isso. Se eu tivesse aqui atendendo esse cliente, cortando essa carne, mas tivesse lá desossando, tivesse lá fazendo a linguiça e tivesse lá atendendo a outra pessoa do açougue e tivesse fazendo tudo aqui, então tinha que ter 5 de mim. Aí sim o negócio ia funcionar. Porque nós então entramos num lugar de desprezo. Nós desprezamos. E as pessoas, às vezes, elas estão envolvidas na tua causa, estão se matando ao teu redor para as coisas darem certo, estão dando o máximo delas mesmas, e nós estamos entrando sempre num ambiente de desprezo. Por causa, porque a pessoa é ruim? Não, porque você se acha muito bom. Essa pessoa que está aí do teu lado, que você despreza tanto, ela não é ruim desse jeito que você está vendo. Na verdade, ela não é nem ruim, mas você está olhando essa pessoa com tanto desprezo por causa do orgulho que está dentro de você, que você vê a pessoa assim, ela não é isso. Você vai perceber que agora, em nome de Jesus, nós vamos fazer aqui esses desligamentos, e eu creio que se nós tivermos fé, esse orgulho vai cair da nossa vida, e você vai começar a reconhecer e falar assim, nossa, eu achava que essa pessoa, eu desprezei essa pessoa há tanto tempo, e essa pessoa não é assim. Você vai perceber que é por causa da sua vida,
vai sair mesmo as escamas dos nossos olhos. Quanto tempo eu desprezei a minha esposa e hoje eu falo, cara, ela não era nada daquilo. Quanto tempo eu desprezei muitas coisas e eu vejo a pessoa não era nada daquilo, porque o problema era aqui. Então, por isso que eu estou falando, nós vamos ter que tratar nós primeiro. Primeiro. Ah, mas eu quero então entrar nessa contagem do Homer para ter essa unidade, para ter essa pasta de figo. Então, você vai ter que tratar você primeiro, em todas esse tipo de manifestações. Aí, depois que nós vencermos isso, automaticamente nós vamos começar a ter condições de ser essa pasta de figo com todo mundo, porque você se deixou moer. Então, essa lógica, ela é infalível. Porque agora, como que você vai querer ser? Presta atenção. Como que você vai querer ser, ter uma unidade ou ser uma pasta de figo se todo mundo que está ao teu redor são inúteis? Você quer se unir com inútil? Você quer ter. Você não quer. E nem eu quero. Mas quem é inútil, na verdade? Essas pessoas que você está analisando ou você que é orgulhoso? Então, não, Deus me livre. Eu sou o figo aqui especial. Eu não vou nunca, jamais me contaminar com essas pessoas tão. E você já está contaminado, eu já estou contaminado num ponto elevadíssimo, onde nós estamos vendo as pessoas contaminadas, mas na verdade é o que nós estamos enxergando é um espelhamento. Você está vendo nas pessoas você mesmo, você olha lá e fala, nossa, não dá para estar em unidade, porque você não tem unidade nem com você. Você está completamente imerso nesse orgulho, nesse lugar. Então você é melhor que os outros, você sabe mais que os outros, você pode mais que os outros, e você então, eu não me misturo. E é para se misturar com humildade, dentro desse entendimento, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler aqui alguns versículos para a gente poder ter uma base aí da palavra, para depois nós fazermos as renúncias em nome de Jesus. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29, 23. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Tiago 4, 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então você entende quem está se opondo a você por causa do orgulho? Tiago está falando, ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Então, quando nós entrarmos nesse ambiente, quando nós nos desligarmos dessa regência maldita, satânica do orgulho, nós vamos entrar num lugar de humildade e nós vamos então receber graça, você vai parar de sofrer. Quando eu deixei de ser orgulhoso e comecei a entrar na parte da humildade, quando Deus então trabalha na minha vida lá no começo, aquela palavra que eu já falei centenas de vezes, leproso do começo ao fim. Naamã começou lá. O que ele era? Orgulhoso. Então ele começa lá, depois ele se perde no meio do caminho. Então o que eu fazia? Todas as vezes, começava como leproso, mas logo virava chefe do exército. Logo o orgulho voltava. E aí eu não recebia graça. Então Naamã, ele fez exatamente isso. Ele recebeu ali a palavra, ele foi humilde para receber a palavra daquela escrava, mas logo ele virou chefe do exército e chega na porta do profeta como chefe do exército, não como leproso. Recebeu graça? Não, por quê? Porque Deus resistiu ele, porque ele chegou ali orgulhoso. Se ele tivesse chegado ali humilde, ele teria recebido graça. Eliseu teria saído, teria ministrado ele, orado por ele. Mas como ele chegou ali orgulhoso, então o que tinha que quebrar nele? Orgulho. Aí o profeta fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E nem saiu lá para fazer nada. Então, exatamente a minha vida foi isso aqui, exatamente isso. Agora, o que tem de esperança para mim e para você? Deixe de ser orgulhoso, saia dessa casa maldita, entre na graça, entre na humildade que você vai receber graça. Porque Deus resiste, mas ele dá graça ao humilde. Então, é nesse ponto que nós vamos entrar. Romanos 12, 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição. Eu não consegui. O que eu printei aqui cortou um pouquinho. Deixa eu ver se.
associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12:16, vamos ler de novo. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, aqui para nós, mói tudo. Quantas vezes você foi sábia e eu fui sábio aos meus próprios olhos? E aí, então, lança isso fora. Saia desse ambiente. Renuncia a isso, em nome de Jesus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não falem, não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele quem julga os atos dos homens. Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Amém, irmãos? Então ficam esses versículos para estar trazendo aí uma base para nós, para vermos a importância de sairmos desses lugares de orgulho em nome de Jesus, tá bom? Então nós vamos orar em nome de Jesus Cristo e vamos sair desses ambientes para a glória de Deus. Só tomar uma água aqui que a boca tá seca. E ontem o carneiro, ontem eu comi carneiro, uma carne que eu não como, estava muito bom e um pouquinho salgado, por isso que eu tô com essa boca seca, mas pensa num carneiro bom. E é uma carne que eu não consigo comer, mas ontem eu comi até bastante. Graças a Deus por isso. Amém, então? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por essa palavra, por esse tempo que nós estamos entrando nessa contagem do homem. E hoje nós estamos tratando, então, dessa parte do orgulho. Quero reconhecer na minha vida ainda os resquícios, o que sobrou, o que tem de orgulho. Pai, em nome de Jesus, que saia tudo. Quero me desligar de todo esse ambiente, a minha esposa, o Mateus, a Letícia, o Dom. Pai amado, cada vida do Ministério Morro, do Aljava, do Oséias, em nome de Jesus, Pai, nossas vidas, que estejamos desligados desse ambiente, dos filhos que estão aqui, os que vão assistir depois, em nome de Jesus, que nós realmente saiamos de todo esse lugar de orgulho, onde nós olhamos para todo mundo, olhamos para todas as coisas e vemos tantas pessoas, tantas coisas inúteis ao nosso redor. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e nos ajuda, Pai, a entrarmos no entendimento, onde nós vamos nos entregar a Ti, para não sermos resistidos, mas para sermos aceitos pelo Senhor, para recebermos graça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então repete comigo, Pai, em nome de Jesus, eu quero sair de toda manifestação de orgulho. Pai, eu me desligo desse ambiente, eu me desligo desses lugares onde eu recebi de herança dos meus pais, dos meus avós, da iniquidade adquirida através de Adão, todos esses lugares de orgulho, eu quero renunciar da minha vida. Quero decretar em nome de Jesus que a dureza de coração seja arrancada de mim. Eu abro mão do orgulho. Eu me arrependo de ter sido orgulhoso. Eu me arrependo de ter ferido pessoas. Pai, me perdoa, porque eu feri pessoas com palavras, com atitudes, com pensamentos, com abuso de autoridade. Pai, em nome de Jesus, me perdoa porque eu fui assassino no ambiente do orgulho. Pai, me perdoa porque eu matei sonhos, eu matei projetos, eu trouxe realmente uma manifestação de morte para meus filhos, esposa, esposo, ovelhas, no meu trabalho, na minha igreja. Me perdoa, Pai, de ter sido assassino por causa do orgulho. Me perdoa porque eu destruí pessoas.
Me perdoa porque eu destruí ambientes, destruí projetos, silenciei a tua voz, destruindo coisas que vinham do Senhor, mas por causa do orgulho, eu não deixei que isso acontecesse. Pai, me perdoa porque eu não reconheci os meus pecados. Me perdoa porque eu não retrocedi. Pai, me perdoa porque eu sempre tive razão por causa do orgulho. Eu massacrei pessoas. Eu feri a mim mesmo. Eu feri ao Senhor, sempre tendo razão, não retrocedendo, não reconhecendo o pecado, destruindo, matando, ferindo, em nome de Jesus. Eu me desligo desse ambiente de orgulho. Eu renuncio a essas manifestações infernais na minha vida e me coloco diante de Ti, Pai, para clamar, para que o Senhor venha me visitar e me trazer, em nome de Jesus, um novo ambiente, para que eu possa ter autoridade para gerar essa pasta de figo, para gerar esta unidade como um só homem. Pai, me perdoa porque através do orgulho eu condenei. Me perdoa porque através do orgulho eu acusei. E me perdoa porque através do orgulho eu desprezei. Que eu quero, em nome de Jesus, sair hoje da casa do desprezo, saio hoje da casa das acusações, saio hoje da casa das condenações, saio hoje dos ambientes de sempre ter razão, saio dos ambientes de não retroceder, de não reconhecer pecado, de ser alguém que fere, que mata e que destrói. Eu saio dessas casas, saio da casa da dureza de coração. Pai, me visita e que a minha base seja abalada pelo Senhor para que eu possa ter realmente uma mudança, em nome de Jesus, e que eu saia desses ambientes de orgulho, que eu seja leproso do começo ao fim e que eu possa receber graça, possa receber essa manifestação de unção para ter autoridade no mundo espiritual e fazer com que as coisas sejam cumpridas em Cristo na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Faça a tua oração agora. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui orando, todos nós, te pedindo perdão, Senhor, por todo esse tempo de orgulho, todos esses desdobramentos desse orgulho. Perdoa minha vida, perdoa minha casa, perdoa os meus antepassados, nos perdoa por ter gerado tantas coisas para nossa geração, para nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, nos perdoa e nos tira desses ambientes de uma vez por todas, possamos encontrar graça através da humildade. Pai, que decidamos ser humildes, não falsos humildes, mas humildes de verdade. Não encaparmos o orgulho como fazemos muitas vezes, porque o orgulho não adianta, ele não resiste a nada, a não ser destruído pelo poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, ajuda as nossas vidas, Senhor, a sair de toda essa regência maligna, satânica do orgulho. Nós vimos o orgulho lá já em Lúcifer, e um terço dos anjos sendo ali corrompido para cair daquele lugar por causa do orgulho. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, por favor, a estarmos apegados a Ti, a estarmos realmente decididos a viver uma vida que engrandeça o Teu nome e que nós possamos nos desligar completamente e sair dessas casas do orgulho, da arrogância, da soberba. Em nome de Jesus, ajuda a minha casa, ajuda a minha vida, ajuda esse ministério, a cada um de nós, a estarmos aquietados em Ti, naquilo que nós somos. Não somos melhores do que ninguém, somos diferentes. E isso não nos dá nenhum direito de nos acharmos superiores, de nos acharmos de alguma forma alguém que possa condenar, acusar, fazer todas essas coisas que nós falamos. Só somos diferentes. E só teremos realmente condições de fluirmos de acordo com o teu espírito
se nós respeitarmos as nossas diferenças, nos tornarmos um só homem e estarmos em nome de Jesus, debaixo dessa manifestação, dessa pasta de figo, e assim nós damos início a essa contagem do homem, e que no final desses dias nós possamos entrar nesse entendimento cada vez mais, para estarmos alegres em Pentecostes, para estarmos desfrutando da visitação do Teu Espírito e estarmos realmente mudando nossa rota profética em nome de Jesus. Nos guarda, nos dá livramento e vitória em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, por hoje é isso. Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Amanhã, a apóstola Fátima vai fazer aí o que Deus der para ela. E no sábado eu volto, em nome de Jesus. Não esquece, então, sábado teremos a contagem do homem normalmente às 7h30 da manhã. Até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abraço. Qualquer coisa, estamos na área, irmãos. É muito importante isso. Se você precisar de alguma coisa, estão viajando, estão fora, estão no congresso. Manda um WhatsApp, nós vamos responder assim que possível. Temos respondido algumas coisas já. Por favor, nos procure. Amém? Não fique embaraçado aí esperando uma semana. Só vai complicar uma coisa que a gente pode resolver agora, rapidinho, orar por você, liberar uma palavra e já era. Então, precisar de alguma coisa? Um WhatsAppinho, rapidinho, a gente já resolve em nome de Jesus. Missionária Fátima, aleluia. Beleza? Abraço, Deus abençoe. Shalom, glória a Deus.